Bem, pessoal, e continuando aí, eu acho que fechando a letra C, né? Eu queria acabar no dicionário discutindo cultura, né? Como os anarquistas pensavam e pensam, né, melhor dizendo, a cultura. E aí é muito interessante, porque os anarquistas, eles vão na estrutura da sociedade. Por isso que eles sempre foram combatidos. Eles não querem o Estado, porque o Estado para eles representa uma forma política que obviamente foi gestada pela burguesia, pela elite. Então eles não querem isso. E ao não quererem o Estado, eles condenam toda a estrutura da sociedade. E aí é um problema, né? Você ter os anarquistas perto de você. E é um problema você ter os anarquistas contribuindo, né, para que setores oprimidos da sociedade se organizem. Porque, obviamente, eles não vão se organizar da forma que pode interessar a burguesia, a elite econômica. E aí eu acho que a cultura é um diferencial super importante dos anarquistas. Porque os anarquistas vão pensar em como a classe trabalhadora pode recriar essa cultura ou até mesmo criar novas formas culturais. E se a gente pegar o exemplo, então, né, prático, porque também aqui a gente não vai ficar muito tempo, né, falando, do que acontece no Brasil, vou pegar só o Brasil. No início do século XX, é evidente de que não basta apenas ter sindicatos para conquistar melhorias, o que por si só já seria muita coisa. Levando em consideração que as pessoas trabalhavam 16 horas por dia, crianças, mulheres, assédio, N coisas tinham naquela época, que por si só já justificaria a existência do sindicato. Mas como os anarquistas vão na estrutura da sociedade, era importante de que os sindicatos se transformassem no quê? Se transformassem num órgão de constituição de novas formas de sociabilidade. E aí sim que os anarquistas entram e debatem aspectos culturais que existem na sociedade. E dizendo, olha, se existe o teatro burguês, nós vamos criar o teatro operário. E o que é o teatro operário? São peças teatrais que retratam o cotidiano do operário, mas que também demonstram a possibilidade de surgimento de uma outra sociedade que bata de frente com a sociedade capitalista. Enquanto no teatro burguês, o operário é retratado como bêbado, como uma pessoa vagabunda e assim por diante, o teatro operário e anarquista vai na contramão disso. Mas não só isso. Enquanto tem as escolas burguesas e patrióticas ou religiosas que incutem na cabeça das crianças a ideia, né, de que existem fronteiras, nações, né, no sentido de nações enquanto pátrias, que é um jogo, então, natural de que as pátrias fiquem brigando por territórios, né, que demonstrem que existem raças inferiores e raças superiores nessas escolas, que estimule a competição, né, para ver qual é o aluno melhor, o aluno que ganhou e o que perdeu vai ser execrado. Os anarquistas propõem uma escola autogestionária, uma escola que está centrada no aluno, mas perceba a importância do professor nesse processo. Uma escola que pensa, né, em como os alunos, e aí que é uma outra diferença, que coloca lá meninos e meninas, né, pensa a questão que vai além de uma escola tradicional, por exemplo, questão de higiene sexual, né, as ações dessas crianças, trabalhos de campo, então a ideia de que a escola não é. O aluno tem que ficar enfurnado numa sala de aula, mas que ele aprende fora da sala de aula também. E aí você tem a contribuição dos geógrafos, como Levi e Kropotkin, né, nesse processo. Então também estou pensando numa escola que tenha um apoio mútuo, que consiga, né, mostrar de uma forma coerente o equilíbrio entre o indivíduo e o coletivo, ok? E não como a sociedade burguesa estimula a todo momento as pessoas ficarem competindo umas contra as outras e tenta naturalizar isso a partir, inclusive, de cientistas, né, como Charles Darwin, por exemplo. Mas não é só isso. Enquanto tem o piquenique de só divertimento, que não leva em consideração as causas sociais, os anarquistas propõem o piquenique, os encontros,
entre os trabalhadores, né, essa saída nas periferias da cidade, que aí nessa época eram basicamente ainda desabitadas, né, para que tenha esse piquenique, esse divertimento, mas também seja discutido as questões sociais. Isso tanto vale para os piqueniques, como eu estou dizendo, mas, por exemplo, com as festas. Todas as palestras nos sindicatos, depois tinham festas, tinham bailes. Então, você sempre, né, tenta fazer a construção, a constituição de uma cultura operária, uma cultura do trabalhador, que seja totalmente oposta à cultura do burguês. Por quê? Se não fizer isso, o que vai acontecer? Vai acontecer o que acontece hoje. Os trabalhadores entendem que competição, hierarquia, meritocracia são valores humanos, que não são valores da classe burguesa. Não foi ela que criou. Não, são valores humanos. Então, nos próprios sindicatos tem a competição, tem a hierarquia. Porque é como se a classe trabalhadora não tivesse uma cultura própria. Já que ela não tem uma cultura própria, ela se utiliza da cultura da burguesia. E aí, essa cultura vai sendo colocada na cabeça desses trabalhadores para que eles fomentem o quê? A cultura burguesa. Por isso que os anarquistas entendiam e entendem ainda a importância de você questionar os valores da cultura burguesa propondo os seus valores. Isso que é interessante, não é só criticar. Nós temos propostas. E as nossas propostas batem de frente com essa proposta da cultura burguesa. Por isso, no verbete cultura, é importante entender o quê? Não só a crítica que os anarquistas fizeram, mas as propostas de reconstituição do que seria uma cultura popular, uma cultura dos trabalhadores, uma cultura dos setores oprimidos da sociedade. Então, é importante, né, aquele que quer entender mais anarquismo, que veja isso. Os anarquistas não estão apenas questionando, como alguns acham, né? Ah, eles só fazem críticas. Eles também têm propostas. Eles apontam como deve ser essa nova cultura popular, que vai se contrapor à cultura burguesa. Caso contrário, vamos ser trabalhadores, operários, de Uber e assim por diante. Como dizia o Malatesta, sem dinheiro talvez, mas não menos burgueses, nas ideias e nas ações. E aí você não muda o mundo assim. Porque se você tiver ideais e agir conforme age um burguês, você não tem uma nova proposta de constituição, de construção de uma nova sociedade. Por isso, para os anarquistas, a cultura deve ser mudada já. Não esperar, vamos ter a revolução socialista e a gente faz as coisas. Não. É na agora. É no já, no imediato que a gente está mudando a cultura, demonstrando que a cultura burguesa é de um jeito e a cultura popular das pessoas oprimidas deve ser de outro. Então, aí, para fechar esse verbete cultura, eu acabo demonstrando um pouco aqui o que seria essa cultura popular, essa cultura na época operária, essa cultura, né, dos trabalhadores que se contrapõe à cultura burguesa. Então é isso aí, pessoal. Então vamos continuar agora a partir da letra D. Um abraço a todos e todas.